O que você precisa fazer para gerar resultados expressivos na fisioterapia? O que você precisa fazer para ter uma visão onde o negócio fisioterapia é altamente lucrativo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente tem uma convidada ultra especial para conversar com a gente, para dar um pouco da experiência que ela teve na carreira profissional nesses últimos anos. Basicamente ela está comigo há 2 anos, né, praticamente. E aí vamos esperar ela entrar para a gente começar a conversar. Beleza? E aí, me fala de onde que vocês são, de onde é que vocês estão me assistindo. Bom, doutor Matheus Borges, seja muito bem-vindo. Luiz Carlos, G. Priscila Silva, Silvana Rodrigues, Juan C. Bugazzi. Vamos ver se deu certo aí. Eu mandei o convite aí, vamos ver se nossa convidada já aceitou. Tá me escutando bem? Fala, Caio! Opa! Tudo certo com áudio? Tudo certo? E por aí, tudo ok? Por Tá aqui me tudo vendo, me ok também. escutando? Tudo ok também. Maravilha. Vamos lá, grande Emily, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pelo seu tempo. Sabemos como está a agenda da senhorita, graças a Deus. E obrigado por ter disponibilizado esse tempo para ter uma conversa aqui com a gente, tá bom? Emily, o intuito da gente aqui é contar um pouquinho da sua história e contar um pouquinho da sua experiência dentro dos nossos programas educacionais para ver se a gente consegue motivar alguns fisioterapeutas a entenderem o porquê que profissionais dos 4 cantos do país entram, progridem, renovam e, não querem sair daqui de dentro, graças a Deus. Tá bom? Mas, assim, a gente tem um roteiro prévio, mas fique extremamente à vontade para fugir do roteiro. Se eu lembrar de alguma coisa a mais, a gente vai fugir. A gente sabe quão preparada você é. E vamos para cima, tá bom? Primeiro de tudo, se apresente, conte quem é você, qual é a sua história, de qual cidade você é e com o que você trabalha, por gentileza. A gente brinca, né, Caio, que é como uma conversa de bar, né? Os encontros da gente, assim, no geral. Tanto com você quanto com os outros colegas que a gente sempre tá aí dividindo. E é um prazer estar aqui falando com você sempre, né? Obrigada pela confiança que você sempre deposita aí pra gente falar sobre esse assunto aí que a gente trabalha. E eu sou suspeita para falar. Aqui para mim tá dando um pouquinho de eco. Você tá me escutando bem? Tá ok? Tá bom. Então, pessoal, eu me chamo Emily Dornelas, sou fisioterapeuta aqui em Teixeira de Freitas, Bahia. Eu fico bem no extremo sul da Bahia. Eu sou daqui de Teixeira, mas passei alguns anos fora aí no Mato Grosso e retornei para Teixeira recentemente, há 6 meses. Eu costumo até falar que, assim, eu falei, expus isso, inclusive. Opa! Me mudei aqui minha câmera. Expus isso, inclusive, no nosso encontro presencial, que o fato de estar na mentoria foi o que me encorajou. O fato de estar junto com o Caio, dentro do BeExpert, dentro da mentoria, foi o que me encorajou a mudar de cidade, a mudar de estado, a voltar para casa, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, pelo contrário, tenho muito orgulho, porque realmente o BeExpert e a mentoria foram, assim, divisores de água na vida. Nós somos pessoas, assim, indissociáveis, né? Não tem como a gente dissociar o pessoal do profissional. O que a gente é em uma área, a gente é na outra também, né? E aí, essa guinada que o BeExpert, que a mentoria deu na minha vida profissional, reflete demais na minha vida pessoal, né? Que foi o que me permitiu a conquistar e continuar conquistando e almejando as coisas que eu sonho, né? Eu, a minha família. Então, isso vai muito além do estudo, vai muito além de ciência, envolve muitas coisas, assim,
pessoais mesmo, né? Isso é muito importante para mim, ter um peso, assim, muito importante. Então, como eu falei para vocês, eu vim do Mato Grosso, apesar de ser aqui da Bahia, passei alguns anos no Mato Grosso, me formei lá e tive contato nesse período, quando eu me formei, no início da profissão, tive contato com muitas formações. E nenhuma me prendeu como o BeExpert prendeu, né? E, por tanto tempo, o Caio falou aí que a gente está aí nessa jornada aí há 2 anos, e acho que é isso mesmo. Né? E eu paro para pensar nisso e falo, caraca, né? Eu nunca fiquei tão presa a uma formação. Presa, assim, num bom sentido, né? Nunca fiquei ali tão junto de uma formação por tanto tempo. E esse é o grande diferencial, porque o Caio tá sempre oferecendo uma novidade pra gente, né? Quando a gente pensa que acabou, ele vem com mais uma bordoada de coisa nova e a gente vê que a gente não sabe nada. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe nada. E eu acho que esse é o grande segredo, né? Da gente continuar oferecendo o melhor para os nossos pacientes. A gente reconhecer que a gente tem sempre algo a aprender. Então, eu vim para cá, agora para Teixeira de Freitas. Estou aqui, abri um consultório e estou aqui há 6 meses. Tudo indo bem, graças a Deus, graças ao BeExpert, graças ao Caio. E acho que basicamente é isso aí sobre Emily Dornelas no momento. Agora que você falou, estava com microfonia? Não, agora não. É porque eu estava com o microfone ligado. Então, toda vez que você falar, eu vou desligar o microfone para não acontecer isso. Bom, muito obrigado pelas palavras. Né? Você pulou todo o roteiro, mas está tudo bem, não tem problema. Porque a gente sente que é genuíno, né? O que você fala. E a gente já conversou muitas vezes no privado. Eu acredito que você sabe que é genuíno também a admiração que eu tenho por você, pela sua história e pelo seu crescimento. Quero reiterar meus parabéns públicos por tudo que você está fazendo. Não é qualquer pessoa que toma a atitude de voltar para casa, né? Por causa da coragem que a formação te deu. E essa coragem foi através dos resultados que você foi construindo. Como eu falo sempre, né? Tem muitos alunos que eles têm acesso a tudo que você tem, mas não fazem o que você está fazendo. Recentemente não, hoje de tarde, eu fiz uma live sobre os 3 fatores que impedem o desenvolvimento profissional da fisioterapia. Eu acredito que esses 3 fatores são preguiça, procrastinação e comparação. Então, eu destrinchei muito na live que está aí no feed, depois se vocês quiserem, você assiste. Mas eu acho que você venceu esses 3 fatores e é por isso que você está tendo resultado. Mas vamos voltar para a linha de base. Você falou muito do BeExpert, você falou muito da mentoria, mas eles não foram o seu primeiro passo. O seu primeiro passo foi o Spine, né, que é uma formação intermediária que eu ministro, onde eu atendo coluna vertebral. Então, primeiro eu quero que você diga como você me conheceu e depois eu quero que você diga o que fez você entrar no Spine e qual foi sua visão lá dentro. Beleza? Como eu introduzi para vocês, eu já passei por muitas formações, né? E aí essas formações acabavam me incentivando a tratar só coluna. E aí a restringir todo o meu público à coluna, mesmo que tratando dor. E aí eu peguei, e aí eu sempre ia nessa pegada, sempre fazendo formações que me levavam a isso. E aí eu vi o Caio fazendo a venda do BeExpert, só que eu pensava, caraca, eu não posso entrar, né? Achava caro na época. Pô, caro. E como eu já tinha já feito muitas formações, né? Ficava naquela, será que vai ser igual? Será que vale todo esse investimento? E eu resolvi entrar no Spine, que era de coluna, né? Unicamente ali, restrito à coluna. E um pouco mais ali que eu acreditava que era o que melhor cabia no meu orçamento. Mas não me aguentei. Não me lembro, Caio, com quanto tempo de Spine eu migrei para o BeExpert. 4 meses? Mas olha aí, né? Ó, para você ver. E aí a necessidade foi acontecendo. O Spine entregava muito,
mas ele que despertou o desejo de ir para outras articulações, de tratar outras coisas. Eu acho que o que despertou o desejo de tratar outras coisas não foi nem a demanda. Porque a demanda ali tinha e tudo, e muitos pacientes a gente percebe que tem uma causa na coluna mesmo e tal. Eu recebia muito, que a gente brinca, os famosos BMs, os bloqueios de movimento, né? Que são os casos ali é, é, que antes eu achava que eram os mais recorrentes, que é uma pena que hoje em dia não seja, mas uma pena ou não, né? E, e, e foi surgindo a necessidade mesmo de querer mais, de buscar mais sobre outras articulações. E aí, em 4 meses, como você lembrou aí, eu acabei migrando para o BeExpert. E aí foi a virada de chave, né? Eu comecei a fazer coisas diferentes, até no meu ambiente de trabalho, né? Que eu comentei com o Caio, dividi com ele algumas vezes, né? No meu ambiente de trabalho, as pessoas percebiam assim o que estava sendo feito, não entendia muito bem, né? Começava a perguntar e tal, e aí viam os resultados, e nem eu acreditava que aquilo estava acontecendo às vezes. Os resultados, como eu trabalhei no SUS por uma época, e aí eu tinha aquela demanda ali de pacientes sendo atendidos em grupo por mim e por outros colegas atendendo outros pacientes. Então eles enxergavam o que estava sendo feito, né? E ficava também incrédulos como eu, com alguns resultados que ali imediatos. E as coisas foram acontecendo, né? Tive a oportunidade de aplicar bastante nessa trajetória aí e ir criando essas habilidades. E conforme o tempo foi passando, foram surgindo casos mais difíceis e difíceis. Aí o Caio lançou a mentoria ainda para fritar, ele achou pouco. Ele acha pouco, gente. Quando ele frita a cabeça da gente, ele fala assim: não, essa galera aí tá pouco, vamos pôr mais coisa. E sempre traz mais e mais e mais pra gente. Boa. Obrigado, Emily, pelo seu relato de novo. É muito interessante porque alguns fisioterapeutas, eles veem vocês tendo resultado e falam: não, o curso é o BeExpert, é o BeExpert. Só que quando eles se deparam com o BeExpert atualmente, eles tomam um susto. Porque o profissional, ele não está acostumado a investir tanto dentro de um curso, ainda mais que esse curso é online. Então a gente fica tendo um trabalho de desmistificação de crenças muito grande dentro da rede social, mas a gente também te dá uma opção. O problema é grana, começa no Spine, que você começa a crescer, não naquela proporção que o BeExpert está, é óbvio, não vou te enganar, e mais o Spine, além de te fazer começar o processo dentro do raciocínio clínico, ele começa a te mostrar as lacunas que a prática clínica deixa. E isso vai gerando desejo de você progredir, de progredir, de progredir, e você tem um incentivo. O aluno Spine tem 2.000 de desconto para subir para o BeExpert. Então, isso vai fazendo com que o aluno fique cada vez mais tentado a se desenvolver. Mas, beleza, você não se satisfez com o trabalho somente em coluna, migrou para a formação BeExpert em dor crônica, mas, assim, eu quero que você lembre, assim, nitidamente, Emily, como era a sua prática clínica antes do BeExpert, e como é que ela ficou depois do BeExpert. Só assim de abordagem mesmo. O que é que você pode falar pra gente? Se um dia não fui BeExpert, nem me lembro. Mas assim, Caio, realmente é algo que, olha, gente, para vocês terem noção, vou fazer uma autorrevelação aqui. Eu comecei a minha carreira na fisioterapia com ventosa, né? Eu atendia ventosa a domicílio a R$ 30, tá? Então eu não pagava a gasolina, porque eu ainda ia de carro. Pegava o carro da minha sogra e ia atender. Então, assim, eu não pagava nem o abastecimento, né? Mas era a minha oportunidade ali de estar em contato com pessoas que tinham a demanda que eu tinha vontade de atender, que era dor. Então, para eu conhecer mais esse público, porque o resultado ali da faculdade é muito. O conhecimento ali da faculdade acaba sendo muito limitado, né? Então, ai, Caio, perdão, a pergunta que você fez foi como era. Sua prática clínica antes e sua prática clínica Sim. depois.
E aí, eu, inclusive, comecei a fazer algumas formações que acabavam me trazendo muitos conceitos complexos, de que aquela dor que o paciente, até brinquei essa semana no nosso grupo, né, que relembrando isso, de que uma dor lá no joelho pode ter a ver com o fígado, mas aí você precisa também olhar o ombro, se não tá rodado, e aí quando você ia para a batalha, que você ia atender o paciente, você tentava aplicar um pouco de tudo aquilo complexo que você aprendeu. Aí tá, você aplicava aquilo ali no paciente, não conseguia um resultado, ia de novo para os estudos, um encontro online que sempre tinha para a gente poder discutir, tentar aprender, e aí você identificava ali que existia mais um mar de possibilidades que te deixava cada vez mais confuso, né? Que te colocava dentro de um labirinto escuro e você não sabia o ponto de chegada, né? Então, o BXPT acabou me entregando assim essa lamparina, né, para eu poder enxergar aonde que eu tô pisando, né, ser mais assertiva nas minhas possibilidades. Eu ia dando tiro no escuro, ia atirando para todos os lados e o que desse certo deu, né, torcendo para dar certo alguma conduta ali que eu aplicasse, mas sem ter certeza do que eu estava fazendo. Então, hoje eu tenho muito mais segurança do que eu estou fazendo. Se der certo e se não der tão certo assim, eu sei por quê que não deu certo e eu sei explicar para o paciente por que não deu certo. E quando não dá certo, entre aspas, não significa, na verdade, bem que não está dando certo. Muitas vezes é porque o resultado não é imediato mesmo. Né? Então, hoje, ter essa segurança de saber em que terreno se está pisando é importante tanto para a gente quanto profissional, para entregar o tratamento mais assertivo para o paciente, quanto para o paciente de ter o privilégio de saber se o problema dele, a resolução é rápida ou se é mais demorada. Porque quando o paciente tem ali esse privilégio de saber o prognóstico dele, saber se o que ele tem vai ser resolvido rápido ou se é mais demorado, ele tem a expectativa dele alinhada. Olha quantos fogos, arrasei. Caio perdeu, não estava olhando, saiu um monte de fogos aqui. Então, olha aí. Mas então isso foi muito importante para mim, Caio. Foi assim, eu acho que a grande virada assim do antes e do depois, de saber em que terreno que eu estava pisando, em que tipo de solo, o que eu podia plantar ali. Entendi, perfeito. É uma visão que, assim, eu compartilho até pelo nível das dúvidas que hoje você tem, né? A gente tem uma noção, assim, muito grande da curva de aprendizado que um aluno está passando a partir das perguntas que ele faz dentro da formação. E, assim, você saiu de um nível de pergunta muito básico para um nível de pergunta muito complexo, que eu não sei se você lembra, por causa de uma pergunta sua, eu tive que acrescentar uma aula nova dentro do BXpert. Mas, na verdade, foi uma mentoria individual, né, que eu tive que fazer porque não tinha como responder aquilo por texto. Então, mais uma vez, rasgar a sua seda, porque você merece. E por causa de questionamentos como os que você faz, é que o BXpert está crescendo cada vez mais, né? E agora, Emily, sem sombra de dúvidas, toda vez que eu pergunto isso para um profissional, seja ele aluno ou não, ele fala que esse é um dos maiores desafios da prática clínica. Eu pergunto assim, qual era a sua maior qual tem sido a sua maior dificuldade na prática clínica? Não sei se você vai compartilhar a resposta, mas a maioria fala: educar o paciente, desmistificar o paciente, desmistificar as crenças dos pacientes, ressignificar, fazer o paciente aderir ao processo terapêutico. E tudo isso sem ter autocobrança de se responsabilizar pelo paciente não aderir ou pelo paciente não fechar o tratamento, não, sem se culpar. Então, primeiro, você tem essa dificuldade na prática clínica e segundo, como é que você está lidando com isso nos dois momentos de vida, né? Antes do BXpert e depois do BXpert. Acho que todos nós passamos por essa fase, né, de
ter essa dificuldade em educar o paciente, de fazer com que o paciente ele tenha adesão ao tratamento, de fazer com que o paciente entenda. Mas eu percebo, Caio, que hoje a maior dificuldade que eu tenho dentro do tratamento são colegas da área da saúde, né? Porque os pacientes, principalmente aqueles pacientes mais crônicos, né? Que tem um contato ali com a gente faz a educação, o paciente compreende, mas aí a gente passa 1 hora da semana com aquele paciente, para pacientes com atendimentos semanais, e aí ele vai visitar um familiar ou um amigo, principalmente gente idosa, né? Que acaba tendo esse aprendizado um pouco mais demorado em relação a esses novos conceitos. Então, ele vai visitar um amigo, um parente, e aí ele recebe toda aquela carga de nocebo, né? Fulano de tal melhorou com tal remédio, fulano de ciclano melhorou com chá de banana, né? Beltrano, a famosa banana que cura tudo, né? Que para quem acompanha a gente aqui sabe um pouquinho dessa história. Então, os pacientes crônicos, eles querem um milagre, porque quem tem dor tem pressa, mas para a gente alcançar um bom resultado não adianta ter pressa, né? Precisa ter persistência, é um processo. Então, acho que todos nós ali dentro do BeExpert passamos... Ó, o Kellerman falando que é banana nanica. Acho que todos nós passamos por essa fase de autocobrança, né? De se culpar muitas vezes, mas a gente precisa entender que a responsabilidade é 50% nossa, 50% do paciente. Eu sempre falo isso para os pacientes desde o primeiro atendimento. Olha, a gente divide responsabilidades. Então, 50% eu, 50% você. E eu diria até mais que mais você, que a porcentagem talvez seja até mais sua, talvez até 70%. Eu brinco. Por quê? Porque eu sou um GPS na mão do paciente, eu brinco que eu sou uma lanterna na mão dele. E ele precisa segurar essa lanterna, mirar e caminhar. Não adianta ficar com a lanterna na mão, tá vendo ali a luz no fim do túnel, ele tá enxergando que existe uma saída, mas não caminhar na direção dessa saída do túnel, né? Então, eu não consigo dar os passos para o paciente, a gente não consegue fazer a parte dele. E quando a gente entende isso, tudo fica mais leve, né? Então, essa parte de autocobrança, eu também costumo dizer que de tudo, eu não acho ruim. Eu acho que a gente precisa equilibrar as coisas. Porque quando a gente se pega ali pensando bastante em um caso de um paciente e, de certa forma, até fica, poxa, queria tanto que esse paciente melhorasse, isso mostra que a gente é humano, isso mostra que a gente está comprometido com o paciente, que a gente quer enxergar um resultado. Isso começa a ficar um pouco tóxico quando ele passa ali daquele equilíbrio, né? E começa a sair ali do saudável, né? E começa a atrapalhar, de fato, os resultados. Então, eu acho que é por aí, Caio. A gente realmente tem essa dificuldade, né? Eu acho que isso a gente é humano, a gente que tá comprometido com o que a gente faz e quer entregar o melhor, a gente sente isso vez ou outra mesmo. Mas entender esse processo faz toda a diferença. E a rede de apoio que a gente tem no BeExpert, o fato de a gente poder ter essa oportunidade de compartilhar entre a gente e entregar o melhor, saber que nós estamos fazendo o que precisa ser feito, já deixa a gente muito mais tranquilo, de consciência tranquila, e a gente volta naquele ponto que eu falei, de poder alinhar essas expectativas do paciente, né? Dele também ter essa ideia. Porque tem sinais ali desde o início do tratamento que mostra pra gente se esse paciente vai melhorar rápido ou não. Então, se esse paciente já sabe que a melhora dele não é rápida, não adianta a gente ficar ali dando murro em ponta de faca, né? Buscando um resultado imediato, se o resultado não é rápido. Maravilha. A Alessandra, ela colaborou aqui falando ter essa tranquilidade muda o game, né? E aí, assim, Emily, eu queria que você falasse agora sobre o impacto do BeExpert no seu raciocínio clínico, no sentido das aulas. É claro que a gente tem várias aulas lá, mas se você pudesse citar do BeExpert, tá? 2 aulas que mais te impactaram e fora essas 2 aulas, falar para a galera qual é o impacto dos desafios, que eu chamo dos marcos evolutivos,
dentro da formação de Expert. E eu acredito muito que a sua resposta vai mostrar para quem assiste que o Be-Expert não é só mais um curso. Beleza? Sim, cara. Do Be-Expert, se você for falar de mentoria, aí a gente vai ter que fazer outra live. Mas do Be-Expert, assim, eu me lembro que uma grande aula para mim foi a aula de diferenciação diagnóstica. Foi importantíssima para mim. Principalmente uma aula onde, além dessa aula de diferenciação diagnóstica, uma outra aula que você deu com uma mentoria com os meninos, estava Kellerman, Jefferson. Não me lembro exatamente quem estava nessa aula, mas eu fiz umas demonstrações. Síndrome de movimento componente lateral, não? Me dá, por favor. Mas Cortou o que você falou. eu quero uma fórmula para ter essa memória sua aí, porque nunca que eu ia lembrar o título da aula. Mas essas aulas foram de muita importância para mim, para encurtar caminhos. E também uma aula, que agora também não me lembro o nome, onde você fala sobre encurtar esse caminho da avaliação, de avançar cargas, né? Mas eu me lembro que eu pude fazer isso com mais tranquilidade depois de um certo tempo, né? Fazendo porque você pode fazer e dar ruim. Então você tem que estar muito seguro do que você está fazendo, né? Para aplicar de fato. Mas a diferenciação diagnóstica de quadril e lombar e de torácica e cervical foram, assim, importantíssimas. Até para a venda do tratamento ali, para a venda do plano de tratamento, porque aí deixava tudo muito mais claro desde o primeiro atendimento. Boa. Só parafraseando. A camisa do Mengão nessa aula do lateral. Essa aula Boa. Ó, só para parafrasear o que você falou, diferenciação diagnóstica é uma coisa que faz o fisioterapeuta não perder quantidade de sessões para fechar o diagnóstico e vender o plano de tratamento. Sem a diferenciação diagnóstica, o fisioterapeuta perde 1, 2, 3, 4, 5 consultas, não fechou o diagnóstico, não sabe nem o que vender. Aí acaba voltando às casinhas do game da fisioterapia que eu prego e começa a vender sessão isolada porque não está fechando. Então, essa aula de diferenciação, eu brinco que é um curso dentro do curso. E essa outra aula, que é muito antiga, que eu faço questão de deixar lá por 2 motivos. Uma, para você perceber que mesmo naquela época, antes da pandemia, a gente já tinha essa visão. E 2, para você perceber, e 2 porque foram marcos na minha carreira profissional muito importantes. Então, eu faço questão de deixar algumas aulas lá, mesmo que elas pareçam antigas na gravação, que você me veja lá gordão com cabelo Black Power, porque eu estava na pandemia com medo de sair de casa sem cortar o cabelo. Então, você vê as transições do ministrante, né, lá. E eu faço questão de, à medida que os alunos vão avançando, ele perceber, pô, mas lá no início o Caio falou isso aqui. Porque você tem que aprender dessa forma e pegar o raciocínio. Se eu te ensinar do jeito que está aqui no final do curso, vai bugar sua cabeça de todas as maneiras. Então, isso aí já tem um objetivo didático, de fato. Uma outra coisa que você falou, não sei se é relativamente sobre isso, né? Mas aí eu quero endossar qual é o impacto do desafio na sua prática clínica, no seu resultado profissional. E eu quero endossar uma coisa, não sei se você lembra, mas tem uma aula lá dentro chamada NIAT versus sensibilidade analgésica. Só dessas 2 coisas a gente parte para as considerações finais. Mas já, que live rapidinha! Brincadeira. Mas é porque realmente nas nossas conversas de bar eu quase não gosto de conversar e eu acabo me estendendo. Mas sobre o impacto dos desafios, meu Deus, Caio, desde quando eu estava no Mato Grosso, né? Quando eu comecei os desafios, eu me lembro que a minha primeira semana de desafio, na minha primeira semana, eu já conquistei novos pacientes em uma semana de desafio. Acho que eram 2 ou 3 vídeos que eu tinha postado. Né? E eu não tinha nem impulsionado esses vídeos, né? Era ali no meu orgânico mesmo, eu já tive um grande resultado. E a prova disso é que, gente, eu mudei do Mato Grosso para a Bahia
com uma carteira com um total de 0 pacientes. Porque eu nunca fui fisioterapeuta na minha cidade, a não ser agora. Né? Eu saí daqui, eu não era formada para dizer que apesar, mas ela era de lá, ela voltou para casa, ela voltou para a cidade que ela era, mas eu nunca fui fisioterapeuta aqui. Para vocês terem ideia, quando eu trabalhava aqui em Teixeira, eu trabalhava numa concessionária de máquinas agrícolas, numa loja de tratores. Então eu mexia com a parte bancária, de documentos, nada a ver com fisioterapia, enquanto eu fazia faculdade. Então eu cheguei aqui sem carteira de clientes, né? E desde o meu primeiro mês de trabalho, eu já superei as minhas próprias expectativas, né? É algo assim realmente que é fora da média, né? A gente tem essa noção. E isso não estou falando aqui porque a gente é melhor do que ninguém, não, jamais de forma alguma. É realmente para inspirar quem tem vontade de sair do plano de saúde, quem tem vontade de estar ali trabalhando por porcentagem, né? Porque esse mundo, gente, é possível. É muito real. E eu sou prova disso, né? Vindo para cá. Então, isso foi muito graças aos desafios, porque eu vim para cá intensificando essa questão dos desafios desde lá do Mato Grosso. O Caio já estava já no meu pé, já na minha orelha. Ó, vai, impulsiona os vídeos lá para suas cidades. O pessoal precisa te conhecer, precisa saber de você. E eu fui fazendo, né? Cerca de 30 dias antes, eu já comecei a impulsionar para cá, mesmo estando lá ainda. Né? E hoje em dia as pessoas me encontram no restaurante, em ambientes e falam, poxa, eu vi seus vídeos, né? Que legal, eu vi você falando de tal coisa, que legal, pessoas que eu nem conheço, né? Então isso é muito interessante, porque mesmo que essa pessoa não tenha ainda vindo até mim no meu consultório para tratar, quando fala de dor, quando fala de tontura, que é algo que eu também trato aqui, ela já lembra de mim, porque ela tá me vendo sempre ali no dia a dia dela, aparecendo. É o que Caio fala sobre ser um canal de televisão. Do paciente abrir ali o seu Instagram, né, e ter algo para assistir, ter um canal de TV para ele acessar aquelas informações. Isso, gente, fez toda a diferença. Eu jamais acessaria. Hoje, o meu público aqui é 80% ou mais vem da rede social. E são pessoas que realmente vêm, assim, acreditando fielmente no meu trabalho, falando, olha, eu vi lá, porque eu vi que parece ser algo humanizado, o que você faz é diferente. Hoje uma paciente me falou assim, ela já está em tratamento comigo e ela também veio através da rede social. E hoje ela falou assim, você formou aqui em Teixeira? Porque aí eu falei... Aí antes de eu responder, ela já me complementou. Ela falou assim: é porque você fala tudo diferente do que os outros falam. E assim, eu tô feliz, tá resolvendo, mas é tudo diferente. Né? Então, assim, ela já, de cara, as pessoas já percebem que o discurso é diferente. E a própria Sara fala isso, né? Que a gente está dentro da bolha, a gente representa 5% da população de fisioterapeutas. Estamos na bolha. E eu espero que essa bolha cresça cada vez mais, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de discurso e disseminem isso para tornar tudo muito mais fácil e valorizar ainda mais a nossa profissão. Através dos desafios, gente, façam os desafios. Se você é BExpert, faz o desafio, dá certo. Isso, assim, você incentivou demais a galera, mas eu ainda quero pedir para você para falar não para quem está fora, mas para quem está dentro. Quem está dentro e está cansado, quem está dentro e está achando que dá trabalho. Porque não é da noite para o dia, né? Você está comigo há 2 anos, pô. Então, não é o aluno que entrou ontem, né, que vai fazer 1 ano de BExpert e que vai ter o resultado que você tem. Você está comigo há 2 anos, isso tem que ficar claro para a galera. Por mais que, assim, tiveram intervalos dentro da sua trajetória aqui dentro que foram, assim, estratosféricos. Mas, no macro, você está comigo há 2 anos. Você está dentro do programa há 2 anos. Então, assim, a galera que está... O que é que você falaria para essa galera que não está fazendo os desafios? Vocês vão levar pedrada. A Kai tá com as pedras grandes nesse 2024 aí, cuidado. Mas, pessoal, façam.
A rotina é cansativa, a nossa demanda vai aumentando à medida que a gente vai fazendo os desafios, a gente fica cada vez mais cansado. Ou se você não fica cansado, ou se você não faz os desafios e fica cansado por causa da sua rotina atual, porque você atende plano, ou porque você atende numa clínica terceirizada. E aí você tem uma demanda muito alta e por isso você não consegue fazer os desafios, porque chega no fim do dia, você tem filho, marido, casa, as mulheres aí, principalmente, que são multi. Assim, gente, de verdade, eu entendo. Eu não tenho filhos ainda, né? Ainda não conheço essa realidade, mas, assim, tem meninas que estão na mentoria, que têm filhos, que estão aí decolando também, estão conseguindo cumprir. E apesar do cansaço, passem uma make e vão, façam. Disfarcem a cara de cansadas para as mulheres. Muito bom. Obrigado, Lili. Vá. Olha só mais uma coisa. Essa questão, eu falei também de uma aula chamada NET versus sensibilidade analgésica. Todo mundo que me vê falando disso nos stories, fala assim, ó, eu quero entrar na mentoria direto. Só que eu estou falando de uma aula que está dentro do BXpert, eu não estou falando da mentoria. Claro que a da mentoria tem uma série de coisas a mais, mas dentro do BXpert tem uma aula com a introdução ao NET e a sensibilidade analgésica. E aí eu quero que você fale um pouco dos pacientes que a gente atende, que eles já são ativos fisicamente e para eles é inadmissível que ele vá tratar com a gente e tenha que fazer mais exercício, né? Qual foi o impacto desse tipo de abordagem aí na sua prática clínica? Sim, pacientes principalmente pacientes que passam muito tempo sentado, né, Caio? Dentistas, engenheiros, advogados, contadores, né? Os perfis de paciente que passam muito tempo parado acabam ficando com um nível de atividade física desregulado. Então, a pessoa muitas vezes ela não entende por que ela tem dor. Poxa, mas eu treino todo dia, eu durmo bem, eu cuido da minha alimentação, eu bebo água, eu faço tudo como manda o figurino e mesmo assim a minha dor não melhora. E aí tá na hora da gente, né, abrir esse leque e não olhar ali só para o óbvio, que é identificar esse NET, o nível de atividade física do paciente, porque esses pacientes que passam mais tempo do dia sentados, eles precisam ser submetidos a mais horas de movimento para rebater esse período do dia que eles passam sentados, né? Para a gente ter esse equilíbrio aí. E o inverso também acontece, né, Caio? Aquela galera que pratica atividade física demais, né, e não respeita o tempo de descanso do corpo. Então, existe esses dois públicos, que todos eles envolvem, né, esse NET. E aí, encontrar esse equilíbrio, e que muitas vezes o paciente não consegue fazer sozinho, ele precisa de um fisioterapeuta para ser ali essa bússola, para encontrar esse equilíbrio junto com ele, para controlar esse sintoma. Boa, maravilha. Então, assim, você pegou, assim, como poucos alunos, você passou por várias etapas do processo. Teve gente que entrou direto no BXpert, teve gente que entrou no BXpert e migrou para a mentoria tão rápido que até eu fiquei impressionado com o progresso, com a decisão, na verdade, né? Afinal, o BXpert hoje não é um curso barato e a mentoria muito menos. Então, teve gente que em 84 dias subiu para a mentoria, teve gente que em 14 dias subiu para a mentoria, teve gente que em 5 dias subiu para a mentoria. E aí, alguma coisa diferente tem nessa água. E eu quero que você me explique o que tem nessa água da mentoria, que mesmo com acesso a esse mundo que o BXpert te dá, você decidiu subir. Claro que você foi empurrada ostensivamente por uma série de colegas, mas o mais impressionante é que nas circunstâncias que você estava no momento, você tomou a decisão. E aí eu quero que você explique um pouquinho como foi essa decisão e os motivos que te levaram a fazer isso. O medo paralisa a gente, né? A gente sempre tem muito medo. Você mesmo já me fez uma pergunta, né? Rastreia os momentos da sua vida em que você teve medo, né? O que aconteceu? Como foi? E eu sempre tive medo de arriscar. Eu sempre fui a pessoa. Meu marido fala que eu sempre fui a pessoa que ele acha o máximo que eu me libertei. Ele fala porque eu sempre fui a pessoa da cabeça do CLT. Eu sempre busquei estabilidade na minha vida, sempre. Então,
assim, estar... Pode falar. Imagina se você fosse CLT nesses 2 anos. Imagina. Continue. Então, eu sempre tive muito medo de arriscar, porque, meu Deus, mas e se eu fizer isso? Como é que vai ser? Eu tenho conta para pagar, eu tenho responsabilidades, né? Eu sempre fui muito honesta, muito ali certinha com as minhas coisas, e isso me paralisava muito, porque eu achava que não era possível. E aí, gente, eu vou falando, Kai, e eu vou me perdendo, cara, no que você perguntou. Mas, Eu perguntei, mesmo tendo acesso ao mundo do BXpert, tudo isso que você já falou, você tomou a decisão, não só a decisão de subir para a mentoria, eu quero saber por quê, mas porque você estava dentro de uma circunstância que era de ou tudo ou nada. E mesmo assim você decidiu. É esse contexto que eu quero que você explique para a galera. sim, gente, olha, eu tava dentro de uma realidade que nem eu poderia continuar nela, tranquilamente. Eu tinha um salário fixo em um dos meus vínculos. Eu tinha um outro local de trabalho, onde se eu trabalhasse, eu ganhava, se não, eu não ganhava, e tava tudo certo, eu tinha um ambiente ali. Eu não tinha nenhuma responsabilidade direta de, se não tivesse paciente, ter alguma despesa para pagar. Então, eu estava muito confortável aonde eu estava. Só que a longo prazo, se eu olhasse para aquela minha realidade a longo prazo, talvez eu não cresceria, talvez não, eu não cresceria tanto se eu tivesse me jogado, se eu tivesse arriscado. E quando eu entrei, gente, para a mentoria, assim, eu estava num processo da minha vida de muitas mudanças, né? Quando eu entrei, na verdade, eu não, a realidade é aqui. Eu não tinha dinheiro, meu Deus, eu vou entrar, tô aqui nadando no dinheiro, ó, uhul, então eu vou jogar esse dinheirão aqui. Não, gente. Eu realmente comprei a ideia e falei, eu vou fazer esse negócio acontecer. Né? É aquilo, né, Caio? Não tem um plano B, o A tem que dar certo. Né? E quando você não tem plano B de fato e você tem que fazer o A dar certo, gente, você tem que fazer o A dar certo. Né? Então, assim, é empenho. O que nos move mesmo é a necessidade. E o medo paralisa muito. Essa semana, uma colega conversou comigo e ela tá dentro dessa realidade que eu estive. Né? E ela falou bem assim, porque a fisioterapia virou uma cachaça para mim, né? A gente respira fisioterapia o tempo inteiro. E ali a gente conversando sobre físio, era fim de semana e tal, e aí brincando ali, ela falou assim, cara, você é a única pessoa, vai se divertir, você é a única pessoa que é feliz na fisioterapia. Ela falou isso pra mim. Aí eu falei, cara, mas é isso que me diverte. E você não faz ideia do mundo que existe do lado de cá. Vem pra cá, vem pro lado de cá. Né? E que a gente tem medo de sair dessa realidade, né? Era o meu discurso também. Mas é realmente correr riscos, né? Se quando a gente quer crescer, a gente precisa correr esse risco. E precisa se jogar. E é o que o Caio sempre fala, assim, antes de ficar bom, pode piorar. Pode ser que piore. Mas dá certo. Eu confesso que dentro dessa isso, né, os donos de empresas, aquelas pessoas que têm dinheiro de fato para pagar o nosso tratamento, eles passam por esse mesmo conflito que a gente, né, poxa, ser dono do próprio negócio, tem as preocupações ali, mas vale a pena. Eu não voltaria atrás, não tomaria decisões diferentes, não. E a água diferente, minha filha? Qual era a água diferente para fazer você subir? Caio, eu digo que é um ambiente. Eu acho que é muito ambiente. O ambiente que você criou, a gente é muito. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? A gente pega hábitos, jeitos, enfim, manias, né? Jeito de falar, tudo. Isso aí é inevitável. E o ambiente que você cria ali, as cobras criadas do BeExpert, gente, é uma galera do bem, uma galera assim que a amizade é uma consequência de tudo que a gente tem aqui dentro. Eu acho que a gente não pode perder o foco da formação. Mas
o que a gente tem ali da ajuda mútua, o compartilhamento, o fato de estar inserido ali, eu acho que ajuda muito a gente crescer. E isso é tão forte, porque quando acontece alguma coisa, às vezes, que alguém compartilha, tipo assim, eu vendi um plano. Cara, no mesmo dia, às vezes, eu vendo também do lado de cá. É uma coisa muito louca. É uma coisa. Até o ar-condicionado, cara. Até o ar-condicionado. Então, assim, o ambiente é muito favorável. E eu me sinto muito à vontade, sou muito feliz de fazer parte desse grupo. E, assim, não tenho a intenção de sair, não, viu, galera? Me aguentem. Sou a tagarela aí e vocês que lutem. Deixa eu só jogar um disclaimer, vamos dizer assim. Não acabou na mentoria. No momento atual, eu também passo por um processo de mentoria. E acima da mentoria vai existir um produto muito em breve, que é o Mastermind. E eu sei exatamente o que, é que vai rolar nesse Mastermind. E o grupo vai ser ainda mais seleto. Faltam pequenas etapas, acho que em 6 meses a gente vai ter essa subida para o Mastermind aí. Mas assim, não acabou aqui e tipo, eu tenho engatilhado uma sequência lógica orquestrada para cada encontro presencial, com o objetivo de fazer com que vocês não me abandonem. É óbvio que alguns vão abandonar, é óbvio. Eu tô preparado para isso, mas vai ser a sensação que eu quero deixar em vocês é que, pô, eu aprendi fisioterapia até aqui, mas quando o Caio falou isso, ele abriu um buraco sobre meus pés e parecia que eu não sabia nada. Então, a sensação que eu quero que vocês sintam é que, meu Deus, aquele paciente que eu dei alta, volta aqui, que tinha muita coisa para trabalhar ainda que eu não sabia. Então, tá tudo, eu diria que maldosamente orquestrado para vocês continuarem. Mas, brincadeiras à parte, depois você fala aí o que você quer falar. Brincadeiras à parte, o que é que você pode falar desses 2 anos de trajetória em nível de resultado? Se não quiser falar números, não tem problema. Mas em nível de resultado, clínico e financeiro, como é que você está hoje? Como é que você chegou e como é que você está hoje subindo, tipo, 3, 4 degraus dentro dos programas? Antes de eu falar isso, a pergunta que não quer calar, qual que é a água que você bebe? Porque de onde que sai tanta ideia? De onde que vem tudo isso, né? Aonde essas pessoas como você vivem? O que que elas comem? Meu Deus, gente, o homem não para, não. Ele já tem mais um projeto engatilhado. Mas então, Caio, Dentro desse. Gente, eu tô vendo o início de Alzheimer aí, galera. O Marcão, pelo amor de Deus, chama a atenção dessa mulher aí, viu, Marcão? Dentro desses 2 anos de trajetória, o que é que você pode falar a nível de resultado? De forma bastante prática, se não quiser falar de números, não precisa. Há 2 anos atrás, o resultado que a Emily tinha, 2 anos depois, dentro do programa, o resultado que a Emily tem. O que é que você pode falar para o pessoal? olha, pessoal, eu posso dizer para vocês que eu multipliquei aí meu faturamento aí vezes 10. E não é vezes 10 como força de expressão, não. É vezes 10 mesmo, né? Então, assim, e eu percebo que tem uma galera que faturava mais do que eu no início e que também multiplicou vezes 10. Então, assim, tem aí, Caio tem provas sociais mais fortes ainda do que a minha. E a minha eu já acho demais. Eu sou muito feliz quando eu olho a minha planilha, eu sou muito feliz quando eu vejo os meus números. Então, assim, e quando eu vejo essa galera, isso me dá gás para me inspirar ainda mais, porque é possível chegar lá. Então, falando em números e não falando, eu nunca imaginei, a Emily de 2 anos atrás, talvez até a de 1 ano atrás, não acreditasse que seria possível que estivesse acontecendo o que está acontecendo hoje, neste ano de 2023, 20/24.
né? Jamais que eu conseguiria projetar. Eu acharia que eu estaria vivendo isso, sei lá, talvez daqui 5 anos. Talvez eu nem achasse que eu estaria vivendo isso dentro da fisioterapia, né? Porque eu achava que para eu ganhar, para eu faturar mais, eu precisaria sair da área da fisioterapia e fazer outra coisa, né? E na verdade, não, é aqui mesmo o lugar. Boa. Lá no início, Emily, há 2 anos atrás, quando você apertou minha mente dizendo, meu Deus, mas eu vou parcelar esse pai em X vezes. Duas coisas, né? Você imaginou que você pagaria o ciclo de mentoria à vista e você imaginou que... Não você imaginou. O que é que a Emily de hoje falaria para aquela Emily que estava chorando no meu ouvido por desconto? Mulher, esse homem merece mais. Brincadeira, Caio. Não vai aumentar, hein? Pelo amor de Deus. Tô dando munição aqui pra ele. Para vocês, não. Mas para quem tá fora, vou. Brincadeira. Oh, É que a gente tem que chorar também, viu? Mas, brincadeiras à parte, gente. Realmente, assim, eu não acreditava de verdade que era possível, né? Eu ficava com medo, de fato, de fazer o compromisso, tá? Porque quando eu comecei lá, eu realmente tive que parcelar em 12. E se tivesse 24, ia ser 24, né? Porque só tinha 12 mesmo, né? E era algo que eu olhava assim e eu falava, cara, isso aqui vai me apertar, tem que dar certo, né? E deu muito certo, né? Hoje, tanto que o segundo ciclo de mentoria aí eu consegui pagar, né, à vista, e valeu muito a pena. show de bola. Bom, diante de toda essa transformação, eu tenho algumas colocações que eu fui anotando à medida que a Emily foi falando. Alguns colegas foram comentando aí, e, por exemplo, ó, eu estou assim, sou servidora pública e sinto que estou no lugar errado. Meu esposo não permite que eu saia do emprego público, eu não estou feliz lá. Agora, Emily, fala para essa mulher, se Marcos te proibisse de sair do teu emprego, como é que você ia reagir com ele diante da realidade atual? Ponto 1. E um outro colega botou aqui, somos dois, doutora. Tipo, concordando com ela, porque deve viver a mesma realidade, e falando que a zona de conforto não é boa, mas também não ajuda no salto para o sucesso. É boa, mas não ajuda no salto para o sucesso. O que você falaria para esse marido desta mulher diante da realidade de hoje? Rapaz, essa mulher aí vai ser seu velho da lancha. Gente, meu marido, ele sempre foi uma pessoa que acreditou muito em mim. Então, francamente, assim, essa realidade é diferente da minha. Porque ele sempre acreditou mais em mim do que eu mesma. Então, ele sempre me incentivou muito desde do início, desde a faculdade, né? Porque ele me apoiou muito na faculdade. Eu lembro que teve uma época que eu tranquei a minha faculdade. Foi quando eu me casei, que eu me mudei para o Mato Grosso. E eu não queria destrancar, não, tá? Não pretendia destrancar, não. Falei, vou ficar aqui de boa, você sustentada. E aí, fiquei bem tranquila. Mas ele falou, não, eu te tirei lá da casa da sua mãe, já 6 meses de casada, te tirei da sua mãe, você vai voltar. E aí ele realmente ali segurou a onda e tal, me apoiou. E ele sempre falou, não, você tem que ir mais longe. Você tem que ir mais. Não, você tem que ir. E todas as vezes que eu levava para ele alguma proposta do Caio, né? Porque como vocês estão vendo aí, a minha história com o Caio vim lá do Spine, depois fui pro BX, depois mentoria. Aí eu levava para ele, eu falava, Caio, preciso do aval do meu marido, né, Caio? Sempre era assim, né? Preciso conversar com o Marcos, né? Preciso do aval de Marcos. Tal. Ia conversar com ele, aí esperando talvez que ele me desencorajasse, ou então falasse assim, não, espera, calma. Aí ele falava assim, compra, compra. Aí tá. Aí passava ainda, tipo assim, uns 2 dias eu ficava ali enrolando com medo. Cara, não vou comprar não. Aí ele chegava assim pra mim e falava assim, você ainda não comprou isso não? Então, isso sempre, assim, me moveu muito, me impulsionou demais. Só que, gente, e ele hoje, ele enche a boca pra falar de mim. Eu percebo o orgulho que ele tem da esposa dele. E é muito bonito de ver o orgulho que ele tem de mim, assim, da minha trajetória, do que eu faço.
e com fisioterapia, né? Então, assim, eu entendo que é um medo dos maridos, principalmente quem tem filho, como a gente falou, né? Que existe toda uma despesa, né? Você tem pessoas ali dependentes de você. Então, como é que você vai largar uma coisa tão segura para ir atrás de outra tão instável, né? Mas é aquilo, é o risco que a gente precisa correr e que a gente tem várias provas aí de que dá certo. E que aquilo precisa muito da gente, né, Caio? A gente percebe o resultado todas as vezes que a gente deixa de fazer, por exemplo, os desafios. É nítida a queda, né? Então, nada vai cair de paraquedas, nada vai cair do céu. A gente precisa realmente se mover, realmente fazer acontecer. Prometo que é a última para te liberar e para me liberar, que eu tenho 2 onboardings para fazer agora, viu? Então, ó, Emily, você não é qualquer fisioterapeuta. Você já tinha algumas formações, inclusive internacionais, antes de entrar no meu programa. Durante o programa, você fez outras formações internacionais. Você já passou por outros cursos online. E eu falo sempre, sem desmerecer ninguém, toda forma de conhecimento é válida. Você sempre, ninguém é tão burro que não possa te ensinar alguma coisa, nem tão inteligente que não possa aprender alguma coisa, mas é óbvio que a gente sempre faz uma comparação. Diante desse cenário, onde você já passou por diversas formações internacionais, nacionais, online, presenciais, o que é que você tem para dizer a respeito do BeExpert Mentoria? Não que seja melhor, mas que tenha de diferente. O que é que você tem para dizer para essa galera aí que está... Por exemplo, hoje eu vi no direct de um profissional, pô, tô separando X mil reais, não quero nem falar a quantidade, para fazer a formação completa nesse aqui. Pá! Aí meteu a formação que nós sabemos qual é e me pediu opinião. Cara, como é que você veio me pedir opinião? Pelo amor de Deus, eu já fiz essa parada. Se a minha opinião vai ser completamente enviesada, vai falar com algum aluno, pelo amor de Deus. Eu não tenho o que te falar. Eu sempre falo para vocês que essas formações que vocês querem fazer aí são a OAB que a fisioterapia não tem. Você é um fisioterapeuta antes dela e você vira um outro fisioterapeuta depois dela. Mas ainda assim como a Emily, tem vários outros profissionais que têm essas formações e mesmo assim estão aqui. Então o que você teria para dizer para essa galera que está querendo ir para esses lados aí? Olha, o BeExpert, para mim, é um grande encurtador de caminho. É aquilo que você fala, as lacunas que as formações deixam e que a gente consegue. Tá dando um pouquinho de microfonia aqui, Caio. Cortou, peraí. Então, a formação BeExpert para mim encurta um caminho tremendo. Porque como você disse, sobre as lacunas que você procura preencher dessas outras formações, né? E como eu já tive contato com muitas dessas formações, até mesmo algumas depois de ter feito o seu curso, cara, foi sem palavras estar nessas formações depois de já ter feito o BeExpert. Porque você percebe que até a sua mente consegue absorver muito melhor tudo que essa formação vai te trazer. E você consegue ter um outro olhar diante disso. Gente, assim, é difícil de explicar. Realmente você tem que fazer o negócio acontecer para de fato você entender. É difícil, ou eu que tenho dificuldade para realmente explicar o que acontece. Mas não convém a gente falar os nomes, né, das formações, mas eu me senti muito mais segura dentro dessas formações e entendi muito melhor os conteúdos, justamente por ter feito o BeExpert. Né? E a gente tem uma colega, inclusive, uma querida, uma amiga minha, que eu conheci ela dentro de uma dessas formações e arrastei ela pro BeExpert com a gente. E ela fala disso, né? Do quanto nítido ela via isso até nas... Gente, mais uma vez, eu não tô falando isso aqui pra crescer de forma alguma. Não sou eu, Emily, é a questão da formação. Né? O quanto ela percebia que até as perguntas feitas eram diferentes, né? Comparado ali a quem ainda não teve contato com esse nível de conhecimento, com esse conteúdo. Então, o seu olhar vira assim, é amplo. Você tá aqui, né, fora, e aí você passa a enxergar todo um mundo de possibilidades. Então, meu Deus,
Fez toda a diferença. Faria todas essas formações de novo e faria o BeExpert de novo também antes de fazer essas formações. Gratidão, Emily. Considerações finais. Assim, tem uma galera, por exemplo, hoje, quando eu abri a página do checkout aqui da Hotmart e tem 18 cliques sem compras. Isso quer dizer o quê? Que 18 IPs diferentes acessaram a página, mas não compraram. Então, consideração final para fisioterapeutas que ainda não estão dentro dessa bolha, que estão dentro de um aquário sem conhecer um oceano. O que é que você diria para eles para a gente finalizar e liberar você, Marcão, aí? Pessoal, o fisioterapeuta tem muito essa coisa de São Tomé, né? Tem que ver para crer. Então venha, para que você veja e creia. Porque realmente assim, é genuína, esses feedbacks, são genuínos esses feedbacks que a gente dá pro Caio. Né, de fato, assim, são divisor de águas na vida de todo mundo que tá aí. E eu sei que para isso, assim, eu tenho aval de todo mundo para falar, porque realmente é uma vida antes do BeExpert e pós-BeExpert. Né? Então, vale muito a pena. Como eu falei para vocês, eu já tive contato com algumas formações aí de 3 letras do mercado. E as que não são de 3 letras também tive contato com algumas. E nenhuma delas me deu esse suporte. E nenhuma delas eu fiquei por tanto tempo nela. E nenhuma delas tinha tanta novidade. Né? A formação BeExpert é uma formação que ela não fica obsoleta. Ela é uma formação que se renova e que reafirma o que se aprendeu no passado, se renovando. Então é uma coisa muito louca, porque você vê o novo, mas você reafirma tudo aquilo que você aprendeu lá no começo, com um olhar, lançando um olhar cada vez mais diferente. A gente brinca que no começo os pacientes são fáceis e aí a gente começa a atrair aqueles pacientes mais complexos, que já passou por diversos profissionais, né? A gente consegue enxergar o que está acontecendo com aquele paciente e enxergar ali um caminho de melhora para ele. Muita gratidão, Emily, por suas palavras, pelo seu tempo. Vamos encerrar essa live aqui, mas antes, contextualizar uma piada que aconteceu na sua vida. A Emily estava com um caso complexo de dor crônica e estava fazendo algumas intervenções e não estava surtindo efeito para a paciente. E a paciente do nada não foi mais. Aí falou, nossa, melhorei. Ela, que bom, o que é que você fez? Aí ela falou, eu comi banana nanica. E melhorou absurdamente depois que comeu a tal da banana nanica. Então, quando eu falei final da aula tem presente, é por isso. Você que assistiu a live, você que está aqui, você que ainda não é aluno, você que está vendo a gravação no YouTube, você que está escutando o podcast no Spotify, no Apple Podcasts, se você for lá na página do BeExpert agora e digitar o cupom BANANANANICA, você vai ganhar um puta desconto para entrar na formação, motivado pela experiência, por essa experiência transformadora que a Emily passou. Eu falo sempre, não só para a Emily, como para os alunos que estão lá na mentoria também, que, inclusive, quando a Emily entrou, eu falei passar assim, ó, essa menina vai ser a minha prova mais forte de todas. Ela ainda não é a prova mais forte, mas ela vai virar, porque eu sei que ela tem potencial. Uma pessoa que sai do jeito, da forma que você estava de resultado para a forma que você está hoje, uma pessoa que vai ganhar vida fora da sua cidade, faz o que tem que ser feito para tomar coragem para voltar para a sua cidade, merece tudo que está vivendo. Então, assim, muita gratidão. Você já esteve aqui no ciclo de mentoria, já te conheci, já te dei um abraço, já falei tudo que eu penso para você. Mas na próxima vez eu quero conhecer Marcos também, porque eu sei que ele te incentiva muito a estar aqui. E eu não esqueço de uma coisa que ele falou. Ele falou assim, rapaz, esse curso é bom mesmo, viu? Ele fala de imposto também, é? Você lembra disso? Então, realmente, o que a gente está entregando aqui é o que a gente vive dentro do consultório. Nem mais, nem menos, nem melhor, nem pior, apenas a nossa visão que tem surtido efeito para todos vocês. Uma última coisa é que você que ainda está na dúvida, nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro vai rolar um evento online
100% gratuito. Basta clicar no link do meu perfil para se inscrever. É um grupo de pré-venda do BeExpert. Você vai ter 3 aulas lá. A primeira dos 10 passos da minha avaliação. A segunda, como reunir o conjunto de características para determinar o diagnóstico e conversar sobre o prognóstico do paciente. E a terceira, como vender o plano de tratamento para sair desse modelo atual de venda de sessões isoladas. Essas 3 aulas serão gratuitas, não vão ficar gravadas, vão ser ao vivo via Zoom, 20, 21 e 22 de fevereiro. Mas, Emily, a gente sabe que existe uma coisa chamada sazonalidade. E essa sazonalidade coloca uma crença na cabeça do profissional de saúde que dezembro, janeiro e fevereiro são os piores meses da vida, né? Então, se você quiser reverter a merda que foi o final do seu ano, eu sugiro que você não espere o evento para entrar. Use o cupom de desconto da Emily, Banana Nanica, e entre agora. E Emily, por favor, dezembro foi o pior mês da sua vida? Fala aí pra galera. Gente, eu nunca tive um esse. Mês, foi o melhor dezembro da minha carreira de fisioterapeuta, né? Então, não tenha medo, não. Assim, eu sei que dá medo mesmo, eu também tive. Mas, assim, podem vir, a água tá quentinha. E assim, vem enquanto o muro tá baixo, porque daqui a pouco o muro cresce e aí não vai ser todo mundo que vai entrar. E assim, muito em breve, para entrar no BeExpert também vai ter formulário e só o Spine e o LBP que vai ser pagou entrou. BeExpert Mentoria, agora você vai passar por um processo seletivo. Então aproveita o processo. Ó, a Giz, Banana Anica faz milagres. Emily, gratidão, brigadão. Você mora no meu coração, sinta-se abraçada fortemente aí. Te espero em julho, viu, minha amiga? Um abraço, continue e não pare. Um abraço, Caio. Obrigada. Gratidão.